O Desaparecimento do Universo, capítulo 16. Notas sobre ressuscitar os mortos. Continuamos. Gary, sabe, eu me lembro de algo sobre isso. O presidente Ford sabia que a inflação era um problema. Todos sabiam. Ele até tinha aqueles broches Win que defendiam Whip Inflation Now. Expulse a inflação agora. Mas quando Carter foi eleito presidente, o Conselho da Reserva Federal empurrou as taxas de juros para baixo. Eles disseram publicamente que estavam tentando evitar uma recessão, mas foi na verdade como jogar gasolina no fogo. Puxa, que maracutaia! A maioria de nós não presta muita atenção a questões como essa. As pessoas tinham que prestar atenção ao resultado dessas eleições, mas duvido que isso vá mudar alguma coisa. Yuarte, olhe para o lado luminoso. Você não vai ficar mais interessado em política depois disso. E o Gary, isso é bom? Não é isso mesmo que os donos das corporações do país querem? E o Arden, isso é bom de certa maneira, porque uma coisa que posso lhe garantir sobre política é que ela sempre será consistente. Não importa de que lado você esteja, o outro lado sempre estará lá, bem na sua frente. Isso não significa que você não deveria continuar a votar como uma forma de registrar sua opinião. Você sempre votou. A maioria dos americanos, enquanto afirma ser patriota, nem menos se preocupa em fazer isso. Mas você deveria votar, perdoar e fazer com que essa seja a sua contribuição real à política. E o Gary, mesmo se o resultado for uma fraude, e o Arden, tudo é percepção, meu irmão. Os republicanos diriam que Kennedy fraudou Illinois em 1960. E o Gary, sim, mas mesmo que o prefeito Daley de Chicago, tenha produzido milagrosamente alguns votos para Kennedy entre os mortos, Kennedy ainda teria votos suficientes para vencer aquela eleição sem Illinois? Não podemos dizer isso de Bush e da Flórida. Além disso, Kennedy venceu o voto popular nacional também. Como vocês já disseram, tem havido muitas coisas estranhas desde 1960 para mudar o país e não para melhor. Em minha maneira de ver, Eisenhower estava certo sobre o complexo militar industrial e uma das primeiras partes importantes da sua tomada de poder absoluto foi o assassinato de Kennedy. E o Arthur, não vamos entrar em mais detalhes sobre isso, mas estávamos falando sobre política e eleições. O ponto é que, ainda que algumas delas tenham sido fraudulentas, as pessoas vencem algumas e perdem outras. Isso é dualidade. Apenas com Deus você não pode perder. E é por esse motivo que seu trabalho real sempre volta para o perdão. Então, você pode perdoar essa eleição? E o Gary, tudo bem, meu irmão. Odiaria que meu corpo morresse enquanto eu ainda tivesse algo estúpido como isso para perdoar. E o Arthur, excelente. Pelo fato de, algumas vezes, pensar em si mesmo como especulador e capitalista, nós, de vez em quando, reservamos um tempo para conversar com você sobre dinheiro e política. Mas você, de fato, não é essas coisas. E não importa se é exato sobre os detalhes das suas mágoas ou no nível da forma. O que está vendo não está realmente lá. Você inventou tudo. Por tudo que sabe, não tem qualquer razão lógica para projetar sua culpa inconsciente sobre os ricos, especialmente porque não se importaria em ser um deles. Isso significa que tem uma oportunidade perfeita de perdoar a si mesmo, perdoando os outros. A verdade é que todas essas coisas são lições de perdão, e todas as lições de perdão são iguais, até incluindo a morte, sua morte. Até agora, você ainda demora um pouco para aplicar o perdão que aprendeu quando as situações especialmente difíceis para você, depois de perdoar, são especialmente difíceis. Depois de perdoar, como sempre acaba fazendo no final e como até fez em alguns momentos durante o fiasco das eleições, você se sentiu bem, mas você tem uma tendência a escorregar e se permitir fazer concessões em sua maneira de olhar para as coisas. Isso leva a uma perda temporária de paz. A miséria adora companhia, mas isso não significa que você tenha que aceitar o convite. Chegou o momento de percorrer o caminho todo com a verdade. Chega de fazer concessões. Isso não traz de volta ao assunto da conversa de hoje. Nos traz. Quadradinho de importância. A miséria adora companhia, mas isso não significa que você tenha que aceitar o convite. Olha que máximo. Isso aqui sempre aparece num curso em milagres. Você agora sabe, além de qualquer dúvida, que não é um corpo e que de fato não pode morrer, certo? E o Gary, certo. Também acredito no que tanto a Bíblia quanto o curso dizem, e a última a ser vencida será a morte.
E o Artem, sim, agora se você não pode morrer, ninguém mais pode. Se eles não podem morrer, você também não pode. As duas ideias são uma só. E a Porchat, a morte é simbólica da sua separação ilusória de Deus. O que acontece quando alguém que ama parece morrer? De repente vocês estão separados, você pode perdê-lo, exatamente como pareceu perder Deus. Mas isso não é verdade. Você de fato não pode perdê-lo mais do que pode perder Deus. Vocês são inseparáveis. Você chora quando um corpo que parece que... Você chora quando um corpo que ama parece morrer, mas, como o curso ensina, é realmente da sua experiência de Deus e do céu que sente falta. E quem poderia chorar, exceto pela própria inocência? E o Gary, eu chorei pelos meus pais, mas não importa por quem lamentamos. É de fato de nosso lar natural que nos sentimos falta e de nosso verdadeiro estado de ser com Deus. Nós só nos fazemos a conexão porque isso é inconsciente. E a Porchat, isso mesmo. Você teve muitos pais e mães em suas muitas vidas, e muitas esposas, esposos e filhos. Muitos deles pareceram morrer enquanto você ainda estava em um corpo. É assim que funciona o mundo do sonho, mas isso é apenas o mundo do sonho, e você na realidade está com Deus. O sistema de pensamento do Espírito Santo o está despertando. Está a seu cargo fazer sua parte, se lembrar dele e de seu sistema de pensamento neste nível tão logo tenha aprendido. E o Gary, é por isso que, quando me lembro de que não deveria guardar nenhuma mágoa, não faço isso. Não existe de fato nenhuma injustiça, e se eu inventei tudo e o fiz por uma razão específica. Eu me sinto em paz quando me lembro disso, mas depois me esqueço de lembrar e sou sugado de volta para a porcaria do ego. Vou fazer um parágrafo aqui, porque é exatamente isso. Eu sempre estou perdoando a questão política, me considero anarquista. Mas às vezes alguém traz uma coisa, naquele momento eu fico, ai, que raiva disso, né? E daí eu perdoo, solto. Mas é isso, é não deixar mais isso nos afetar e tirar nossa paz. Esse é o objetivo, não ter mais lados, não ter mais ego. E a Porchat, sim, e aqui você identificou um dos maiores problemas para todos os estudantes sérios do curso. E o Gary, uma vez que conheça e compreenda a verdade, ainda pode ser muito difícil se lembrar dela quando a merda acontece, especialmente quando isso tem a ver com algo que é importante para você. E a Porchat, exatamente. A vigilância pode ser difícil, entretanto é obrigatória. De tempos em tempos, você precisa se comprometer a estar ainda mais vigilante. É sua própria felicidade que é retardada quando deixa de se lembrar da verdade que o Espírito Santo oferece para você. Como o curso pergunta, o que é um milagre senão essa lembrança? E existe alguém em quem essa memória não esteja? E o Gary, sei, por experiência própria, que posso fazer esse curso quando me lembro. E a Porchat, sim, pode. Você pode fazê-lo apesar dos problemas que enfrenta, incluindo a morte daquele que ama, e a morte do seu próprio corpo, que, como já lhe dissemos, vai acontecer em um ponto do roteiro que já foi determinado por você. Por que se preocupar com isso? É apenas outra das suas oportunidades de perdão. Seja o que for que acontecer, a coisa mais esperta que pode fazer é tirar vantagem disso para perdoá-lo, preferivelmente mais cedo do que mais tarde. E o Artem, você teme a morte conscientemente e é atraído para ela inconscientemente. Você uma vez disse que isso era comum como uma mariposa em volta da chama. A atração da morte é o terceiro do que o curso descreve como os 4 principais obstáculos à paz. E seu medo da morte está subordinado apenas ao seu medo errôneo de Deus. Pode-se dizer que o medo da morte é simbólico do medo de Deus, e sem culpa em sua mente inconsciente, seria impossível temer qualquer um deles. Jota não tinha medo da morte, certamente não tinha medo de Deus. Não existe mais necessidade de você temer seu pai do que havia para ele. Você deveria olhar para a morte ilusória do seu corpo físico como o dia da formatura. Isso significa que alcançou tudo o que deveria absorver dessa sala de aula particular temporária. As lições foram aprendidas. Isso deveria ser uma celebração. Eu lhe garanto que vai ser muito divertido, na maioria dos casos, se a pessoa soubesse como é libertar-se do corpo. Não lamentariam os mortos, teriam inveja. O problema é que a diversão não dura. Como já afirmamos, a culpa ou o câncer faz com que você se esconda novamente em um corpo que funciona como uma proteção. Isso é apenas uma continuação do sonho do nascimento e da morte. E o Gary, é por isso que não quero ter certeza de tirar vantagem das minhas oportunidades de perdão agora. Que quero. Dessa forma, a morte vai ser mais divertida e posso progredir mais, quer pareça estar em um corpo ou não.
Se eu me tornar iluminado nesse tempo atual, mais legal ainda. Se não for assim, ainda estarei em situação muito melhor. Vocês falaram sobre reencarnação, mas compreendo agora que isso é só algo que parece acontecer. Só estou sonhando que estou indo de corpo para o próximo. Yuarte, isso mesmo. Em relação à reencarnação, realmente não importa qual é a crença pessoal de alguém sobre ela, desde que perdoe, o curso diz. Tudo o que tem que ser reconhecido, entretanto, é que o nascimento não foi o início e a morte não é o fim. E o Gary, então a consciência, mesmo que não seja um estado real, continua mesmo depois da morte aparente do corpo. Quando desperta totalmente do sonho, a consciência desaparece e você experimenta sua unicidade com Deus e com toda a criação. Puxa, tão certo quanto pode ser, irmão. Todos vão se encontrar novamente no reino, porque, como já falamos, o tempo é apenas uma ilusão. Não existe um longo período de espera entre estar iluminado e esperar que alguém mais se ilumine, porque a iluminação é um estado do ser que está além dos confins do tempo e do espaço. A mente fez o tempo e o espaço e, portanto, precisa, por definição, realmente estar fora deles. Mais uma coisa, está tudo certo em lamentar a morte de uma pessoa amada de início. E é só mais tarde que a maioria das pessoas vai perdoar algo assim. Seja apropriado em sua maneira de lidar com as pessoas. E o Gary, você mencionou algo já há bastante tempo sobre J curar algumas pessoas que já estavam mortas. Presumo que Lázaro foi uma delas. Mas como J fez isso? E o ato de ressuscitar os mortos não é diferente de curar os doentes. O curador real ainda é a mente do paciente. Você está se unindo com essa mente para lembrá-la da sua verdadeira identidade. J era tão avançado que não desejava fazer concessões sobre uma ideia muito importante. Como ele diz no curso, comentando sobre o seu relacionamento com ele. A tua mente elegerá unir-se à minha, e juntos nós somos invencíveis. Tu e o teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome, e a vossa sanidade será restaurada. Eu ressuscitei os mortos por saber que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou. Porque tu acreditas que seja mais difícil para mim inspirar os desespiritualizados ou estabilizar o instável? Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldade em milagres. Tu sim. E o Gary, então, ressuscitar os mortos não era mais difícil para ele do que curar os doentes ou perdoar alguém por dizer algo indelicado para ele ou qualquer outro milagre. São todos iguais. Com a vida como um atributo eterno de tudo que Deus criou, Jota sabia que a morte na verdade não existia. Apenas o que Deus criou é real. E o que ele criou nunca vai morrer. E o Artem? Sim, não se esqueça de que o corpo é apenas um símbolo. Jota não estava transformando o corpo de Lázaro em algo especial, mais do que ele transformaria seu próprio corpo em algo especial. Fazer com que a mente reanimasse temporariamente a projeção do corpo foi algo simbólico. O corpo em si mesmo é insignificante. A questão inteira era simplesmente ensinar que não existe morte. Apesar do que a Bíblia diz, Lázaro não permaneceu em seu corpo por muito tempo depois de Jota tê-lo ressuscitado. Ele deixou seu corpo para trás e foi para sua transição de maneira alegre e pacífica, porque havia sido mostrado para ele que não havia absolutamente nada a temer. E o Gary, certo? Então, quando Jota se uniu com a mente de Lázaro, enquanto todos pensavam que ele era carne morta no túmulo, foi como se Jota estivesse se unindo com a sua própria realidade como Cristo ou como Espírito Santo, e se unindo com Lázaro como um ao mesmo tempo. As mentes são unidas, assim Jota pôde fazer brilhar seu amor na mente de Lázaro, e ambos se tornaram um com o Espírito Santo, o que Jota sabia que era a identidade real deles de qualquer forma. Isso, por seu turno, lembrou Lázaro do que ele realmente era, fazendo com que sua mente reanimasse a projeção do seu corpo como um símbolo de negação da morte. Continuaremos o mesmo capítulo em cenas do próximo. Roda a vinheta.